a livre iniciativa no Brasil e a sua atuação no bicentenário do nosso país. Esse é o tema central dessa nossa conversa, que destaca os fatos que ocorreram ao longo dos anos da existência do nosso país. Apesar de focarmos no bicentenário, não podemos deixar de considerar os antecedentes. E esses antecedentes vêm desde 1549, quando Tomé de Souza trouxe os primeiros educadores, que eram os padres jesuítas, vinculados à Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma entidade mantenedora, podemos chamar em termos assim, de instituições de ensino, que foi criada por estudantes franceses. Estudantes franceses criaram, liderado por Inácio de Loyola, depois sendo considerado como o padre Inácio de Loyola, mas naquela época, como estudante, reuniu outros estudantes e criaram a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, para ter a sua legalidade no direito eclesiástico, tinha que ser reconhecida por uma bula papal, que era exatamente uma espécie de um alvará concedido pelo Papa, e tivemos então esse reconhecimento por Roma, naturalmente, pelo Vaticano, da Companhia de Jesus. Essa foi o Papa Paulo III, 1540, que reconheceu a entidade mantenedora, podemos chamar assim em linguagens atuais, para a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus espalhou seus missionários para todo o mundo, para as áreas não só de Portugal, como de Espanha e França e outros países também. Mas tivemos jesuítas espalhados por todo o mundo, e o que nos interessa foi exatamente a chegada ao Brasil, que veio em 1549. E tivemos logo de início a criação do primeiro estabelecimento de ensino, que foi o Colégio de Salvador, na Bahia. Então, temos aí a figura da entidade mantida e da mantenedora, que prevalece até o dia de hoje. E tivemos, então, durante 210 anos, a educação sendo exclusivamente da livre iniciativa privada, sem interferência estatal. Pouquíssimos são os registros de atos alvarás régios naquela época que traziam um certo reflexo na educação, porque a educação era entregue exclusivamente à iniciativa particular, à iniciativa não governamental, dos jesuítas. Mas o crescimento e as ideias liberais que vinham sendo consolidadas, inclusive que culminaram na Inconfidência Mineira e outros movimentos, fizeram com que o governo português tivesse a decisão de expulsar os jesuítas de toda a colônia, todas as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, que naquela época ainda era uma colônia. E nós tivemos, então, em 1759, a expulsão dos jesuítas no Brasil, o que foi um atraso, porque nós tínhamos, naquela época, já pelos jesuítas, o projeto das primeiras universidades, que acabaram sendo levadas para países, inclusive vizinhos nossos, países andinos, que criaram as universidades muito antes que as nossas, que só ocorreram bem mais à frente. Então, nós tivemos aí um marco referencial, podemos dizer que foi a primeira Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que foi a reforma de Pombal, que criou a figura do inspetor-geral de estudos. Esse inspetor-geral equivaleria a um representante, a um ministro da Educação, podemos chamar em termos assim, da colônia, e ele tinha poderes plenos. A ele cabia autorizar pessoas a serem professores, serem mestres de escola, autorizava a criação de escolas que seriam definidas ou não, de acordo com a vontade do governo, e trazia regras, inclusive regras extremamente controladoras de liberdade que era exercida pelos jesuítas. Então, nós tivemos, a partir de 1560, um atraso na educação brasileira, porque desmontou um sistema que funcionava bem para um novo sistema que não tinha condições de funcionar. Não tinha recurso, inclusive. E aí o que foi feito? Criou o imposto do selo,
que era um tributo sobre determinados produtos para financiar a educação pública. Mas esse financiamento não funcionou bem, isso foi um atraso, foram 40 anos onde o Brasil teve uma estagnação do processo educacional porque não tinha iniciativa privada. As poucas ações que eram criadas, as poucas escolas, eram criadas por decisão de pessoas que pleiteavam essa autorização e conseguiam essa autorização para poder lecionar em algumas localidades, às vezes em fazendas, e muitos deles eram preparatórios dos jovens mais abastados para irem fazer os seus estudos universitários em Coimbra, em Évora, em Paris, em Nova York. Então nós temos aí algumas famílias mais ricas que contratavam os mestres de escola para ensinar os seus filhos. E também alguns escravos, filhos de escravos, etc., que estavam já naquela fase, que era a fase de estudo e se puder. Mas a principal missão era trabalhar. Assim ficou um processo triste durante o final daquele século. Mas tivemos aí alguns movimentos que eram movimentos contrários a tudo isso, inclusive a própria Inconfidência, que foi um marco referencial, que trazia ideias libertárias e alguns outros aspectos que eram prejudiciais para todo o desenvolvimento da educação. Até entramos em 1800. Em 1800, com a invasão dos franceses a Portugal, tivemos, por decorrência, um avanço da educação no Brasil. A família real veio para o Brasil e não tinha expectativa de voltar tão cedo. Mas, ao vir para o Brasil, notou esse estado, D. João VI notou esse estado de abandono que existia, e que resolveu, com isso, trazer a Biblioteca Nacional, criar os primeiros colégios, criar as primeiras universidades, faculdades de medicina, direito, e aí nós tivemos uma retomada desse desenvolvimento da educação, porque muitos professores vieram de Portugal para o Brasil, pagavam inclusive muito melhor do que eles recebiam em Portugal. E com isso valia a pena eles saírem das suas terras lusitanas e virem para o Brasil para serem professores. E tivemos então um crescimento, e que esse crescimento foi fortalecido até ao retorno da família real para Portugal, mas que acoplava naquele momento muito já com o princípio da nossa independência em 1822. Então, nós tivemos aí realmente um outro momento, e aí sim passaram a voltar a funcionar com maior plenitude as escolas mantidas pela Lei de Iniciativa. Então, nós tivemos realmente esse processo, que foi um processo de retomada da educação com a independência. E essa independência que temos comemorado nesse momento dos nossos 200 anos. Mas tivemos a primeira Constituição em 1824, e essa Constituição já deixava claro, conduzir à criação de um sistema nacional de educação. Esse sistema nacional propunha escolas primárias para todas as cidades, colégios e liceus em capitais e ensino superior nos grandes centros. Então, a primeira Constituição do Brasil, de 1824, já previa um sistema nacional e cidades, todas as cidades deveriam ter uma escola primária, as capitais, os liceus e os colégios, os liceus seriam os processos de formação profissional, e um ensino superior nos grandes centros. Mas, em 1831, o ato adicional à Constituição auxilia a educação e permite o desenvolvimento do ensino privado, e mais taxativamente, e esse ato institucional dividia a educação em dois grandes grupos: público, primário e gratuito, o ensino público, a educação primária e gratuito, e o ensino secundário, privado e pago, mantido pelas famílias. Então, ou seja, nós tínhamos a educação primária pública e já o ensino secundário, sendo pago pelas famílias. Somente em 1854 é aprovada pelo imperador a Lei de Liberdade do Ensino,
que consolidava a livre iniciativa na educação por meio de uma escola privada autônoma em relação ao Estado. Segundo os historiadores, o ensino privado continuou sua expansão não somente pela má qualidade da escola pública, mas, sobretudo, por um vasto entendimento da sociedade que a escola particular lhes oferecia perspectiva educacional e cultural enriquecida e mais universalizada. Então, tivemos assim, nesse período, a segunda metade de 1800, a Lei da Liberdade de Ensino, que foi muito bom e culminou, inclusive, com a nossa Proclamação da República, onde nós tivemos várias constituições. Então, vamos pular esse aspecto, porque, naturalmente, temos que chegar ao momento atual. E temos que, nessas cartas magnas que tiveram ao longo do século passado, nós tivemos que contemplar e destacar a de 1988, que está em vigor, apesar de ter tido mais de 100 emendas já, mas ela estabelece de forma clara as condições para dizendo que o ensino é livre da iniciativa privada, atendendo apenas a duas condições: o cumprimento das normas gerais da educação e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, a Constituição deixa claro que só existem dois aspectos: autorização e avaliação, autorização e acompanhamento de qualidade e cumprimento das normas gerais da educação. Mas as leis e os decretos, as portarias vêm causando regulamentações excessivas. Podemos dizer que nós temos hoje uma fúria legislativa com milhares de leis que regulam a educação. Só leis federais são quase 150 leis, mais as leis estaduais, mais as leis municipais, fora os decretos, portarias, etc., que faz uma massa legislativa imensa, que é muito ruim para o nosso país. Durante 200 anos, muito se avançou em termos de educação, não há dúvida nenhuma. Mas nós poderíamos avançar mais? Claro que sim. Os avanços, retrocessos, estagnação, em muitos momentos, foram decorrentes de um excesso de normas que tolhe a liberdade de aprender e de ensinar, e pela forte interferência do poder público nos estabelecimentos de ensino, notadamente os mantidos pela livre iniciativa. Então, nós temos que entender que essa fúria é descabida, mas acaba sendo assimilada pelos dirigentes das escolas de educação básica superior, pelos profissionais de educação e pela sociedade. Então, não há movimentos que se insurjam contra essa massa de legislação. Nós precisamos ter. A contribuição da rede particular sempre foi altamente expressiva no ensino superior, que congrega a quase totalidade das universidades, centros universitários e faculdades. Tem ainda um número considerável na educação básica, obviamente em proporção muito menor do que no ensino superior, onde milhares de escolas funcionam com atendimento a milhões de estudantes. Caso não tivéssemos tido a presença da iniciativa particular na educação nesses 2 séculos, estaríamos com o Brasil formando gerações dentro de um modelo único, como acontece em países totalitários. Temos a liberdade, contudo, há de se registrar, muitos têm medo da liberdade. Esse é um grande ponto. Temos liberdade, mas temos medo da liberdade. Essa liberdade significa possuir a capacidade de decidir os projetos pedagógicos, estruturas regimentais, metodologias, especialmente o destino das futuras gerações. As escolas particulares, tendo em vista as prerrogativas constitucionais, têm uma significativa vantagem se comparada com as mantidas pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Essas, as do poder público, têm amarras orçamentárias e precisam seguir políticas públicas definidas fora da comunidade educacional. São definidas na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, que definem o que vai acontecer nas escolas. A margem nas escolas privadas é muito maior do que nas escolas públicas. Necessitamos ter gestores competentes, excelentes equipes e modelos inovadores no sistema de aprendizagem. Comemoramos os 200 anos, somando esforços para termos o Brasil cada vez melhor.